muita falta desse camisa 10. E o Palmeiras mostra mais uma vez que tem um bom time, mas não tem um bom elenco. O Valdívia, todo mundo reclamando que o Valdívia não joga, mas faz muita falta. O Palmeiras criou, mas na hora de na hora de concluir a gol, faltava o pé para empurrar a bola para dentro do gol. Maravilha, meio dia mais 46 minutos, lembrando que o Palmeiras joga em Bauru, na quarta-feira pega o Noroeste. Bom, o Grupo Condor, você já sabe, está contratando 60 vigilantes para trabalhar em nossa empresa. 30 vigilantes deverão atuar na Zona Sul e os outros 30 deverão ter habilitação para motos, pois atuarão em todas as regiões de São Paulo e Grande São Paulo. Você ficou interessado, é vigilante? Então compareça munido de seus documentos na rua Francisco Marengo 298, no bairro do Tatuapé, próximo ao metrô Carrão, de segunda a sábado, das 8 às 3 da tarde. Lembrando que os vigilantes interessados têm que apresentar o seu CNV e o seu curso de reciclagem em dia. Alô, Reinaldo Brícola, na sintonia do programa do Esporte. Por falar em Reinaldo Brícola, hora e vez do Corinthians, o líder do Campeonato Paulista. O Corinthians que foi à cidade de Lins pegar a Linense no último... A cidade de Lins, né? E não na cidade de Linense. Na cidade de Lins. Onde foi o jogo? Na cidade de onde, Júlio? De Lins. Ah, tá. Pegaram a Linense, né? Isso. O Corinthians que jogou por lá no último sábado e venceu por 2-0 o time da casa. Aliás, em partida até chata, digamos assim. Bem xoxa. Bem xoxa. Para muitos, ainda bem que não passou na TV, né? O jogo foi horrível lá na cidade de Lins, mas o fato é que o Corinthians, com gols de Bruno Quadros contra... Esse Bruno Quadros é aquele que jogou no Flamengo do Rio de Janeiro? Não sei dizer. É ele mesmo, o zagueiro Bruno Quadros. Jogou no Flamengo no Rio de Janeiro. Fez o contra no primeiro tempo. Hein? E o Liedson, aos 20 minutos do segundo tempo, deram números finais. Liedson é o artilheiro do Campeonato Paulista. Junto com o Elano. E o Corinthians é o líder. Primeiro colocado com 25 pontos ganhos, enquanto a Linense é a última colocada com 6 pontos ganhos. Em entrevista coletiva, o técnico Tite reclamou horrores do gramado lá na cidade de Lins. Eu estava irrequieto, eu subi aqui, eu olhei pro Dudu, o Kleber foi para dentro do gramado e disse que o lado de cá é o lado pior, o lado de lá dá para jogar o inverso. Tá certo, Kleber? Não, tá certo. O de cá, o ruim, de lá melhor, digo, onde é que a gente procura, pode tirar vantagem de alguma forma, porque o passe fica ruim, a jogada, quando é em cima da defesa, com um erro ele é fatal, né? Uma bola parada, a possibilidade do erro ela se torna maior. A nossa equipe é uma equipe mais leve, não é pesada de contato físico, né? Eu tenho com essa atenção, mas felizmente a equipe soube em cima dessa adversidade fazer um belo jogo. Bom, tá aí o técnico Tite, que não quer que o Corinthians se contente apenas por ter chegado à liderança do Campeonato Paulista após a vitória por 2-0 sobre a Linense. Preocupado em combater o relaxamento, ele pediu para o seu elenco mais ambição. O Corinthians que vai jogar quarta-feira no Pacaembu contra a Ponte Preta, onde tenta manter aí a liderança do Campeonato Paulista. Após a folga de ontem, os jogadores do Corinthians se reapresentaram hoje, onde o Tite comanda aí os treinamentos no Parque Ecológico. David Xavier e Júlio César Oliveira. Corinthians venceu e resta saber se convenceu no último sábado. Corinthians já jogou como líder ou o Corinthians ainda precisa melhorar o futebol para justificar essa liderança? Bom, o Corinthians até vem jogando bem nesse Campeonato Paulista. Não é por uma partida também que nós vamos tirar, né, todos os méritos da equipe que hoje é líder do Campeonato Paulista, né? Aproveitando aí o tropeço do Mirassol, que empatou com o Noroeste por 2-2, o Corinthians fez a sua parte, venceu o hoje lanterna Linense, fez a sua parte. Se o Corinthians tivesse perdido ou empatado com o Linense, estaríamos nós criticando aqui e falando que o Corinthians perdeu a grande oportunidade de ser líder. O Corinthians venceu, não convenceu nessa partida, né, mas fez a sua parte, enfrentou a equipe do Linense fora de casa, uma equipe muito frágil, né, que
tá pedindo para voltar à Série A2 do Campeonato Paulista, mas o Corinthians fez a parte dele. Venceu, não convenceu, mas venceu o jogo do Santos, venceu o jogo contra o Palmeiras. O Corinthians, depois da Libertadores e com a chegada do Liedson, a equipe está totalmente diferente, né? Também vale ressaltar a entrada do Moraes no meio-campo, dando o que o Tite queria, velocidade no meio-campo da equipe do Corinthians. Nesse jogo, a equipe não foi bem, mas conseguiu vencer. Mas não é por um jogo que nós vamos desmerecer o trabalho do Tite e da equipe do Corinthians. Nos outros jogos do Campeonato Paulista, a equipe já vinha jogando bem, já vinha com cara de liderança. Não, o Corinthians não jogou bem realmente, mas o gramado, também pelo gramado ruim, mas o gramado ruim é para os dois times, mas o Corinthians mostrou que conseguiu fazer os gols, isso é o que importa, venceu. O Moraes deu passe para o Liedson fazer o gol, e o Corinthians, para mim, não convenceu, mas conseguiu ganhar o jogo. O Corinthians que teve, na minha opinião, o futebol, não que isso justifique, né, mas o futebol do Corinthians, na minha opinião, caiu muito com relação ao gramado, né? É um gramado que atrapalha. Realmente, o gramado é ruim para os dois, né? Mas obviamente prejudica quem tem maior qualidade técnica. O Corinthians, claro que o gramado seria ruim para os dois se os dois times tivessem a mesma qualidade. Por exemplo, vamos supor, você joga aí um Corinthians e São Paulo, um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e Santos. E por mais que, as equipes... Hoje o Palmeiras, de todos, é o time que menos tem qualidade perto do elenco do Santos e de São Paulo. Mas é um clássico. Então, num jogo grande, onde você tem duas grandes equipes, aí sim, você pode dizer que o gramado é ruim para os dois. Agora, nesse caso não, porque a disparidade técnica de um elenco e outro é gigantesca. Sem dúvida. Ponto número 1. Ponto número 2. O Linense treina lá. O Alinense treina lá. Quer dizer, conhece melhor os atalhos do campo. Então, eu acredito que isso foi um dos fatores que fizeram com que o Corinthians não apresentasse um bom futebol. E outra, na minha opinião, aí eu não sei se vocês concordam comigo, liderança no Campeonato Paulista é obrigação. Por quê? São Paulo está envolto à Copa do Brasil, Palmeiras a mesma coisa, o Santos está jogando Libertadores. Quer dizer, dos 5 grandes, só o Corinthians e a Portuguesa que estão focados no Campeonato Paulista. Então, entre Corinthians e Portuguesa, a gente sabe que o Corinthians também tem um elenco muito melhor que a da Portuguesa, por isso hoje torna-se ao Corinthians obrigação em ser o líder. Eu também concordo, né? Vendo o São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, o Santos focado também na Libertadores, o Corinthians está focado no Campeonato Paulista. Afinal, o grande foco foi por água abaixo, né? No mês de janeiro, quando perdeu a decisão para o Deportes Tolima na pré-Libertadores. E hoje o que resta ao Corinthians, pelo menos nesse primeiro semestre, é apenas o Campeonato Paulista, que não dá vaga a lugar nenhum. Né? São Paulo e Palmeiras buscam uma Libertadores ainda nesse primeiro semestre, e o Santos busca aí a classificação para a segunda fase da Copa Libertadores. Só o Corinthians está focado mesmo no Campeonato Paulista. Não, eu também concordo. O Corinthians é o único dos grandes que tem obrigação de estar na liderança do Campeonato Paulista. Lembrando também, Juliano, que a Linense, também quando ela tomou o gol, você espera que o time saia, vai para cima do Corinthians, qualquer time. Mas mesmo assim, a Linense continuou atrás. E você acha que eles são bobos? Você acha que eles vão sair para atacar o Corinthians? Completamente normal. A equipe sabe da sua situação, sabe da sua qualidade técnica, né? Ou não qualidade técnica, aliás, das suas deficiências, né? Sabe da tabela, da posição que se encontra na tabela de campeonato. Então jogar contra o Corinthians e tomar de 1-0, 2-0 é lucro. Aí o Linense tem que sair para jogar com o Santo André, com o Grêmio Prudente, com o Botafogo, com o Ituano, com essas equipes. Com um time da mesma qualidade, né? Ou a cidade fecha uma parceria forte e monta um time como a cidade de São Caetano montou aquele São Caetano de 2000, 2001, 2002, ou joga assim. Quer dizer, solta rojão quando o time sobe, dá 2-1, e solta 3, 4 rojões quando o time consegue se manter na 1. A realidade hoje, por isso que eu sou contra o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Porque um Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, você não pode só fazer um campeonato em turno único, você tem que fazer turno e retorno. Turno e retorno exige tempo.
num país onde ainda se prioriza campeonatos regionais, coisa que na Europa não tem campeonato regional na Europa. Você não tem um campeonato madrilenho, um campeonato de Barcelona ou um campeonato de Londres. Isso não existe, né? Existe campeonato inglês, que é o país inteiro, espanhol, que é o país inteiro. E aqui você tem campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato gaúcho, mineiro, cearense, pernambucano e por aí vai. Então, quando você tem um time que disputa de janeiro a junho, como era antigamente, aí sim a cidade se reforça, aí sim os times do interior aparecem. A prova disso é que, com essa nova fórmula de disputa, o Novo Horizontino fechou as portas, o União São João de Araras não figura mais entre os grandes que... os times do interior que figuravam entre os grandes de São Paulo. Quem mais sumiu nesse meio tempo? A Inter de Limeira. A Inter de Limeira sumiu, 15 de Piracicaba sumiu, Ferroviária de Araraquara sumiu. Então, o Campeonato Paulista tem que ser como era antigamente para priorizar os clubes do interior. Agora, enquanto tiver essa disputa num campeonato enxuto, é complicado. Quer dizer, o time para a atividade agora, os que não conseguiram se classificar, alguns vão disputar a Copa Paulista, outros não. Alguns correm o risco de parar agora e só voltar o ano que vem. Então é complicado. Pra gente encerrar aqui o boletim do Corinthians, o André Sanches já anunciou que sairá do Corinthians no final da temporada, mesmo se não conseguir antecipar as eleições. Há algum tempo já se especula que Mário Gobi seria o candidato do atual presidente. Entretanto, na madrugada, ele não só confirmou o Gobi como um dos... aliás, voltando aqui, ele não só confirmou o Gobi como concorrente, como confirmou que vai trabalhar para que o Gobi seja aí o seu substituto na diretoria corintiana. O presidente corintiano, inclusive, não esconde que irá trabalhar forte para ver o seu companheiro eleito. Sabendo que Gobi tem uma rejeição por uma ala do clube, Andrés afirmou que isto é bom e mais uma vez reiterou que vai apoiar o Mário Gobi. Quanto aos direitos de transmissão, a respeito dessa polêmica em relação aos direitos de quem vai transmitir os jogos pelo Campeonato Brasileiro, o André Sanches não se sentiu tão à vontade em falar. O presidente foi bem direto em relação ao assunto. Disse claro para quem quisesse ouvir: quem vai transmitir é quem pagar mais. Ou seja, o leilão está aí aberto. David Xavier e Júlio César Oliveira, em 30 segundos, agora é confirmado, Mário Gobi Filho será, para o André Sanches, o seu substituto. Bom nome ou não? Bom, pra mim, não. Eu vejo que tem melhores ali dentro e espero que se faça uma posição forte. Mas o Andrés trabalhou com o Gobi, né? No momento que o Andrés era o presidente do Corinthians, o Gobi estava do lado dele. Então, aí o Andrés se torna um aliado do Mário Gobi. David, obrigado e até amanhã. Boa tarde, Juliano Rico. Boa tarde ao Júlio César. O Corinthians chegou na liderança. O difícil é permanecer. Júlio, obrigado e até amanhã. Boa tarde a todos, até amanhã. A você, amigo ouvinte, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela participação no programa do Esporte. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!